Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nós chegamos aqui nervoso, mas sempre quando faz uma oração a gente sente uma comunhão, né? É como se eu estivesse sentado aí com vocês e uma outra pessoa fosse pregar. O nervosismo vai embora, vamos ficar à vontade, sem medo de errar, se errar, volta de novo. Né? Depois essa oração é muito importante. Ajuda quem chega aqui tremendo. Ajuda. A gente sente aquela comunhão de Atos. E tinham tudo em comum. Amém, irmãos? Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Provérbios. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Nós somos infiéis. Mas Deus é fiel. Provérbios capítulo 4. Provérbios, capítulo de número 4. E o versículo de número 23. Vamos estar de pé. Abram suas Bíblias, ou então acompanhem aqui no telão, que a gente fala de uma língua só, né? Devido às versões que existem. Às vezes a gente pede para a igreja ler, mas um está na TLH, outro está na revisada, outro está na corrigida, e daqui a pouco está todo mundo descorrigido. Diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Somente esses versículos, irmãos, para a nossa meditação. Podeis sentar. Irmãos, o autor que escreveu aqui Provérbio, ele diz aqui: guarda o teu coração com todo cuidado, com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Guardar o coração é ter cuidado com o coração. O coração aí é o pensamento, é a alma. Não é o órgão, esse órgão que fica bombardeando, mas sim a sede das coisas, a sede de fazer algo, de cumprir algo. E a Bíblia manda a gente guardar o nosso coração. Estamos vivendo em momentos que as pessoas dizem: eu senti de Deus. É algo que não está na Bíblia, mas não falam assim: eu vi na palavra de Deus. Ou senti meu coração. Enganoso é o coração do homem. Jeremias diz isso. Quem o conhecerá? E aqui em Provérbio diz: guarda o teu coração com todo cuidado. Irmãos, é melhor não louvar quando o coração não é reto. É melhor não ofertar quando há avareza. Silvio Dutra fala isso a respeito do coração. É melhor não louvar quando o coração não é reto. É melhor não ofertar quando há avareza. O nosso coração vive sempre cogitando, de manhã, de tarde, de noite, no que devemos fazer, no que devemos lidar, o que falar, como se postar diante das pessoas. Vivemos em um mundo social, em um mundo de informações, em um mundo de reels, de short, um mundo de vídeos pequenos, de informações rápidas, e sempre a nossa mente está pensando em 2, 3, 4 coisas diferentes. Porque o nosso cérebro não tem essa capacidade de ingerir tanta informação diferenciada ao mesmo tempo. Uma criança de 8 anos já consumiu mais informações do que uma pessoa nos anos 90. Devido à internet, devido a um mundo de informação. E nós observamos que nós não estamos, às vezes não guardamos o nosso coração. Às vezes nos perturbamos.
Às vezes ficamos cocheando em doce pensamento, igual aquele povo de Israel que estava lá no Monte Carmelo, cocheando em dois pensamentos, se é Baal o Senhor, ou se Deus é o Senhor de Israel. Às vezes ficamos cocheando, não conseguimos frear nossa mente. Mas nós podemos observar, irmãos, que a expressão bíblica, guarda o teu coração, nos ensina a importância de proteger o centro de nossa vida interior. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a fonte da vida. Esse texto, irmão, adverte sobre a necessidade da vigilância espiritual, moral e mental, uma vez que é dessa fonte que provém as atitudes e comportamentos que moldam a vida. Nós falamos daquilo que o coração está cheio, nós procedemos daquilo que o coração está cheio. Se saímos mal de casa, o resultado é o nosso dia ser sempre de uma vida ignorante, sempre estar falando ignorante com alguém, estar chateado. Quando a gente sai de bom humor, nós estamos de bom humor com todo mundo e ali nenhuma preocupação vem nos derrubar. E aqui nós observamos, irmãos, que ao examinar esse versículo, vemos que o autor nos incentiva a sermos cuidadosos com aquilo que alimenta os nossos corações. Veja só, nós temos a ferramenta, eu tenho a ferramenta, nós sabemos qual é o caminho certo, mas a nossa carne, o pecado, não deixa a gente se firmar nesse caminho. Qual o caminho certo? Uma vida de oração, da leitura da palavra e de obediência da palavra de Deus. Mas às vezes nós nos relaxamos. Temos dias que não lemos, temos dias que não oramos, temos dias que não obedecemos. Mas é algo tão simples, mas se torna tão dificultoso. Tão dificultoso. Nós observamos, irmãos, que às vezes nós acordamos, ao invés de orarmos, eu falo orarmos porque para mim também a palavra de Deus é espada de dois gumes. Eu sou homem igual a vocês. Nós consultamos o celular. Nós não oramos mais antes da refeição. Não oramos mais antes de sair de casa. Nós estamos preocupados. Eu posso dizer a vocês, preocupado você ou não, o dia vai nascer. Preocupado você ou não, vai chover, o sol vai se pôr. Tudo vai acontecer, independente de você. E se Deus me levar, ou te levar, amanhã é outro dia. As pessoas que te amam vão ficar tristes, vão ir lutar, mas o jornal não vai deixar de passar. A obra de Deus não vai parar. Aquieta-te. Aquieta-te. Guarda o teu coração. Então, de forma prática, o princípio de guardar o coração envolve uma postura constante de oração, leitura das Escrituras e obediência a Deus. A verdade é que o crente deve estar sempre vigilante, submisso à orientação do Espírito Santo, permitindo que seus pensamentos e atitudes estejam alinhados com a vontade divina. Ao filtrar os seus desejos e ações à luz da palavra de Deus, o crente encontra a verdadeira sabedoria para conduzir sua vida de forma santa e agradável a Deus. Então, guarda o teu coração com todo o cuidado. A primeira fala, guarda o teu coração com todo o cuidado, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, ele faz uma recomendação a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. 1 Timóteo 4, 16, tem aqui, diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres. Vejam só, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Eu vi reticência aqui, eu pensei, oxê, a Bíblia não tem reticência. É o único livro que não tem etc. nem reticência, é porque o texto era grande, né? Então, irmãos, volta aí novamente, na parte A. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
O apóstolo Paulo manda nos guardar na doutrina de Deus. Glória a Deus. E diz assim, o apóstolo Paulo, ele recomenda isso a Timóteo, para ele poder ter cuidado da doutrina, daquilo que foi ensinado para Timóteo executar no seu dia a dia. Nós observamos que se não tivermos cuidado com a nossa doutrina, não tivermos cuidado em guardar os ensinamentos de Deus, aquilo foge do nosso coração, foge da nossa vida. Lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 1, nós observamos que teve um homem que não guardou aquilo que foi passado para ele, Caim, que matou o seu irmão. E diz assim, e Adão conheceu Eva, e Adão coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri, quando fala essa parte aí, no original, diz assim, finalmente, é como se Adão e Eva tivessem só mulheres, só meninas. Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Continua. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Olha aí, então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? A inveja, né? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta no teu coração, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre guarda o teu coração. Mas Caim não guardou, matou o seu irmão, e ali foi o primeiro homicida da Bíblia. Então nós devemos guardar o nosso coração. Essa palavra na Bíblia, ela denota a sede dos sentimentos e impulso do homem. Segundo Lucas 6,45, diz que a boca fala do que está cheio o coração. O corpo do cristão, o santuário e morada do Espírito Santo, devemos estar atento à sua voz. Lá em 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Então nós devemos, para que o coração não fique cheio de muita coisa, devemos nos guardar dos nossos olhos. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Devemos ter cuidado com os nossos olhos, para que nós possamos guardar o nosso coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, os nossos olhos é a porta do nosso coração. Se você passa o dia todo absorvendo coisa ruim, ou passa visualizando coisas ruins, coisas que não prestam, coisas que vêm trazer o pecado na tua vida, quando você só vê coisas mais, entretenimentos, fofoca, pornografia, falsidade, você só vai ter coisas ruins no coração. Você não vai ter uma vida equilibrada, você vai estar ansioso, você vai estar desconfiado, nada se firma, porque os teus olhos só veem coisas mais. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é colírio. É o colírio que cai nos olhos daquele que vive perturbado. Deus é aquele que com ensopo, aquela planta que asperge água no altar, Ele limpa os nossos corações, Ele limpa a nossa alma. Glória a Deus. O salmista Davi, limpa-me com ensopo, quebranta minha alma e me abençoa. Glória a Deus. Então, cuidado com os teus olhos. Cuidado com o que você vê. Quando você vê excessivamente programas policiais, homicídio, você sempre gera uma sede de vingança. Quando você assiste muita novela,
muita coisa, você começa a adotar aquilo para a sua vida. Então comece a ver coisas boas. Comece a visualizar coisas boas. Se eu estou pregando aqui, vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo. Talvez alguém não possa me entender, mas se eu colocar algumas imagens referentes àquilo que eu estou pregando, vocês vão entender, as pessoas entendem melhor. Porque as imagens nos traz a ilustração. A imagem nos traz isso. Eu sei disso. Eu sei disso. Quando estudamos a edição de vídeo, sempre colocamos B-rolls. B-rolls é isso. É quando, enquanto eu estou pregando aqui, aparece uma imagem de um homem pregando do lado. Quando eu falei de falsidade aqui, aparece duas pessoas falando mal uma da outra, aí vocês começam a assimilar. Então nós somos aquilo que olhamos, nosso coração. Cuidado por onde andas. O andar também. Por onde você está andando. O que você está fazendo. Salmos de número 1. Salmos do poema 1, verso 1. Coloca aí. Salmos 1. Poema 1 e o versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos conselhos, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem gente, tem crente que está pegando conselhos de ímpio. O que é conselho de ímpio? É a minha vizinha que fica colocando coisa na minha cabeça? É também. É na escola? É também. Mas filmes de Hollywood também é um conselho? Filmes que você assiste novela, pessoas falando na televisão que pode se relacionar antes de casar, isso é um conselho de um ímpio? O ímpio não está querendo colocar isso na tua cabeça? O diabo não está usando o homicídio que você vê ali nos filmes de Hollywood, em cinema, coisas na tua cabeça? Videogames? Como assim, irmão? Eu não estou entendendo. Vamos lá. Você assiste um filme que uma pessoa matou alguém e outra pessoa se vingou e matou ela também. Isso gera o que na tua mente? O que isso gera na mente da sociedade? O que gera na mente da sociedade quando você assiste e vê um fundo musical satânico e você às vezes está até cantando, é americano, mas é um fundo musical, é uma banda aí que fala mal de Deus, uma banda aí e você está ali assistindo ali, um fundo musical ali, não sabe o que está acontecendo, que a tua mente ali está sendo ali atacada. Um político ímpio que coloca na cabeça dos cristãos que pode sim a pessoa abortar, que isso é uma questão de saúde pública. São conselhos dos ímpios, são os caminhos dos pecadores. É aceitar o convite de uma pessoa que não é cristã, que tem uma vida de alcoólatra, uma vida de palavrões, e ali aceita um convite para ir na casa dele, para participar ali no meio ali daquela festa, onde tem pessoas só bebendo, e só você de cristão ali, e você ali absorvendo coisas más para a tua mente. Quais são os conselhos? Por onde você está andando? Quais os teus caminhos? Que os meus pés somente vão, onde os santos possam ir. Na dimensão da celestial mansão, para onde Cristo quer nos levar. Então, irmãos, por onde estamos andando? Quando nós queremos fazer alguma coisa, será que algo trava o nosso andar? Quando Davi vai querer ali se deitar com Batseba, será que algo não travou os pés dele? Não vá, Davi. Será que quando ele foi maquinar a morte da esposa daquela mulher, tramando a própria morte dele, será que ele não travou? Será que você não travou quando você estava querendo levar algo contra o teu próximo? Será que você não travou quando você queria fazer algo por trás da tua esposa? Por trás dos teus filhos? Será que algo não te trava? Será que o Espírito Santo não toca? Será que o teu coração não bate forte? Glória a Deus. Não andeis nos caminhos dos pecadores, e nem se assente na roda dos escarnecedores. Cuidado
Cuidado por onde andas. Guardar o coração é ter cuidado no que fala, irmãos. É ter cuidado no que falas. 4:14 diz assim, de Provérbio: não entres pela vereda dos ímpios, nem vá pelos caminhos dos maus. Eu acho que eu errei aqui. Mas cuidado no que fala. Cuidado no que fala. Eu acho que o texto que eu colocaria aqui era que o coração está cheio, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Certamente eu errei. Mas ter cuidado no que fala. O falar. Até o mesmo aqui, o que a oratória, qual o poder que tem a oratória? Qual o poder que tem a persuasão? Você vê pelo jogo do Tigrinho aí, o pessoal bota aí, uma oratória tão bonita, né? Uma pessoa que bota um produto, essa aqui é a água normal, né? Aí bota aqui uma embalagem aqui. Essa água aqui é de Israel. Essa água aqui, ao falar, cuidado com o falar, para não enganar as pessoas. Cuidado com o que falar, para não falar mal das pessoas. Palavras torpes, porfia, criando discussão entre as pessoas. A Bíblia diz que tem uma coisa que Deus abomina, é quando o irmão coloca outro contra o outro. Coloca o outro contra o seu próximo, criando discussão e criando desordem entre os irmãos. Então nós devemos ter cuidado no que fala. Cuidado no que fala e cuidado com a doutrina, como eu já tinha falado. A doutrina aqui, irmãos, nós somos doutrinados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é a doutrina para nossas vidas. E temos que ter cuidado com a doutrina, com os ensinamentos que nós ouvimos por aí. Com as pregações, com as falsas pregações. Nós devemos estar atentos, nós devemos estar prontos para poder responder aquilo que se fala em relação à nossa fé. Tem pessoas que perguntam, indagam, os simples indagam. E às vezes nós não sabemos responder, porque nós não nos guardamos da doutrina de Deus. Nós não sabemos o que é a vinda de Cristo. Nós não sabemos o que é a cruz de Cristo. Nós não sabemos o porquê estamos aqui. Nós não sabemos, às vezes, defender a nossa fé. E às vezes somos enganados porque nós não temos cuidado com a nossa doutrina, com a doutrina de Deus. E por isso que as falsas doutrinas entram e invadem o nosso coração. Glória a Deus. Tem que ter cuidado dos teus olhos, cuidado por onde andas, cuidado por o que fala e cuidado com a tua doutrina. Tem que ter cuidado com a tua doutrina. As atitudes acima refletem em nosso coração pensamento, o pensamento de excessos de informações. O pastor falou aqui de pensamento acelerado, né? É porque a gente chega com muitas informações ao mesmo tempo e queremos resolver tudo ao mesmo tempo. Porque nós temos só o prazer de sentir bem quando a gente vence o dia e quando tudo aquilo que foi posto para colocarmos, nós cumprimos com aquilo. Isso é o pensamento acelerado. Isso aí é a pessoa quando está com esse pensamento acelerado, gera ansiedade. Gera às vezes decepção quando não consegue. O senhor está falando do pastor? Não, estou falando de mim. Eu fui para psicólogo já. Com pensamento acelerado. Amém, irmãos? Pensamento acelerado. Aí o psicólogo chegou para mim, da Unimed, e disse, falei lá, né? Aí ele disse assim, você é crente? Perguntou a mim, né? Pelo jeito de falar. Sou sim, sou crente. Por que você não vai orar? Oh, rapaz, olhei assim para ela assim. Aí olhei assim para ela assim, rapaz, vá orar, leia a Bíblia, leia muita Bíblia. Aí perguntei se a senhora também é cristã, não. Mas eu sei que a leitura bíblica é bom para quem tem ansiedade. Nós examinamos você não precisa tomar remédio de taxa preta, não. Dá só isso aqui para você dormir, durma muito, durma bastante, e vá-se embora ler a Bíblia. E não se preocupe não, se está sentindo alguma coisa, medo, alguma coisa, não se preocupe não. Quando chegar o seu dia, você vai morrer.
E quando chegar o seu dia, você vai continuar sempre vivo. Então, eu olhei assim para ela assim, rapaz, é tão simples isso aí. É tão simples. É tão simples isso aí, irmãos. Minha mãe estava preocupada, Roberto, faz isso, faz aquilo. Mãe, nós estamos aqui e Deus já está lá. Glória a Deus. Nós estamos aqui na quinta, mas Deus já está no sábado. Amém, irmãos? Deus, Ele pega o tempo assim, ó. Ele olha o tempo de ponta cabeça para baixo. Ele olha, Ele é atemporal, Ele é eterno. O tempo é como se fosse uma bola. Ele fica assim, ó, passando, virando, olhando, controlando tudo. E você fica preocupado com aquilo que Deus já está controlando. Se você morrer, você vai morrer no universo de Deus. Se você viver, você vai viver no universo de Deus. Aonde você estiver, Deus está. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Se você ficar endividado, você está endividado no universo de Deus. Se você está alegre no universo de Deus. Se você está pecando no universo de Deus. E tem um homem com 7 olhos, com chamas de fogo, te olhando. É no universo, nós estamos no universo de Deus. O universo de Deus. Você está lá, uma pontinha, uma fagulha, uma poeira cósmica. E Deus te olhando lá. Você está no universo dele. Ele está te olhando, Ele está te vendo, Ele vê, Ele sabe tudo, irmãos. Então guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Não deixe, irmãos, a ideologia, a falsidade ideológica querer corromper o teu coração, a tua alma. Não deixe. Meus irmãos, e a Bíblia diz aqui, 23, aliás, guarda teu coração com todo cuidado, pois dele provém as questões da vida, da vida. Um certo médico, ele falou no YouTube, acho que é Dr. Way, eu acho que é isso. Ele se cuida bem, se trata bem, teve câncer, com o início de o começo, né? Mas foi tratado, Deus curou. Eu digo que Deus curou porque câncer, eu acho que é 100% intervenção divina. E ele disse que o problema era porque ele era ansioso demais, não dormia direito. Comia bem, caminhava, fazia exercício, mas não dormia direito, vivia inquieto. E isso, irmãos, segundo, porque deles procede as fontes da vida. Segunda parte do versículo aponta a razão pela qual devemos guardar o coração. Deles procede as fontes da vida. Ou seja, tudo aquilo que define o nosso caráter e nossas ações, o termo hebraico de fonte denota as saídas e os fluxos de vida que emanam no coração. Assim, todas as atitudes e escolhas do ser humano são, em última análise, um reflexo do estado do seu coração. Aquilo que uma pessoa faz externamente é uma expressão do que ela carrega internamente. Se o coração está inclinado ao mal, toda a vida segue essa inclinação. O próprio Senhor Jesus ensinou que a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, em contraste às pessoas má, porque a boca fala do que o repleto está o coração. Além disso, a vida que procede do coração, conforme provavelmente sugerido pela expressão, fontes da vida, e é mais do que a existência física, refere-se à vida moral e espiritual, a qual é alimentada pela palavra de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 5, isso aqui eu não me lembrei agora, 5, versículo de número 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, é o último fruto do Espírito, domínio próprio. Pronto. Domínio próprio. Às vezes não temos o domínio próprio da nossa vida. Temos que ter domínio próprio. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de culto, então não marca nada nesse horário. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de orar, consagrar, desliga o celular. Hoje é dia de passar o dia com minha esposa. Deixa o celular em casa. Mas não leva, porque tem que pagar, né? É o Pix.
Mas deixa em modo avião. Você tem que cumprir uma agenda, tem que ter um domínio próprio. Tem gente que acorda, irmãos, acelerado. Vou fazer isso, fazer aquilo, tem que ter domínio nas coisas. Às vezes, há uma vida excessiva de algo, tem que ter domínio, tem que ter momento para lazer, tem que ter momento para Deus, tem que ter um momento para trabalhar, tem que ter momento para não fazer nada, ficar só no sofá, olhando para a parede. Tem que ter esse momento, que é bom também, quando sua mente para de absorver informações. Tem que ter esse momento. O ser humano é uma máquina, tem que parar um pouco. Temos que ter domínio próprio. Nós estamos, é um fruto do Espírito, irmão, que é uma parte do fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é um só. E é dividido em 9 partes. E a última parte é o domínio próprio. Se não tivermos domínio próprio em nossas vidas, o nosso coração estará a mercê ao maligno. O diabo vai se andar conosco, assim que quis se andar com Pedro. O diabo vai querer fazer ping-pong. Meu irmão, glória a Deus. Eu falei aqui que você está no universo de Deus. A graça de Deus, irmãos, é acima de tudo isso. Onde abundou o pecado, eu não posso derramar aqui água. Pega a água aqui e começa a derramar. Ah, irmão, então a graça superabundou desse jeito? Não. Você começa a derramar e começa a encher aqui a igreja. Começa todo mundo a ficar submergido. Aí começa a passar da igreja. Isso é a graça. O pecado é isso aqui, onde abundou o pecado. E João Pessoa alagado, superabundou a graça. É mais do que isso. A graça está acima. Então, irmãos, nós devemos ter domínio próprio. Nós devemos guardar o nosso coração. Nós devemos ter a ciência de que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, irmãos. Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Quando Deus está no controle de tudo, não quer dizer que vai ser só sucesso, não. Vai ter percas, vai ter problemas. Bem-vindo ao planeta Terra. Você não é o bambambam, você também é ser humano. Vai passar por dificuldades, vai passar por percas, por lutas e por vitórias. Mas Deus te dá vitória em tudo. Glória a Deus. Deus te dá vitória em tudo, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá graça. Não perturbeis pelo dia de amanhã, o que hás de comer, o que hás de beber, guarda o teu coração. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Lá em Isaías 43:13, versículo tão simples, todo mundo conhece. Ainda antes que houvesse sexta-feira, ainda antes que houvesse sábado, ainda antes que houvesse o teu problema, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, até você mesmo. Você quer se escapar das minhas mãos, mas operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Queremos escapar das mãos do Senhor, mas operando Deus, quem impedirá? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, eu mesmo sou o que é, o que era, o que antes e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. 11, lá em João capítulo 11, versículo 25 diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lá em João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Isso não é versículo evangelístico não, porque Jesus falou foi para os discípulos. Às vezes não sabemos o caminho, queremos encontrar várias verdades e não vivemos uma vida, mas eu quero te dizer que a vida só é em Cristo Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em Isaías, capítulo 45, e o versículo 22 diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, e do teu pecado eu não me lembro. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 15 diz: diz ao faraó que eu sou, me enviou a vós. Então ele é o grande eu sou, ele toma conta de todas as coisas. Amém, irmãos? Guarde essa palavra em seu coração. Essa aqui você pode absorver. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.